Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. O vídeo de hoje é mais um vídeo de resumo do manhwa da Penélope e hoje o capítulo 159 do manhwa, que adaptou o capítulo 173 e 174 da novel. Capítulo 159 do manhwa continua de onde parou o 158, com o Duque falando muito sério com o Derek, falando pra ele ficar fora disso, que não é ele que vai lidar com essa investigação sobre o que aconteceu com a Penélope. O Derek fica ali confuso, falando assim, eu também me tornei suspeita porque eu trouxe a Yvonne. O Duke fala, não é isso, o Marquês ofereceu ajuda. O Marquês que é o Winter. Então o Derek fica puto, falando assim, como que você vai deixar alguém de outra família se envolver na investigação de algo que é pessoal nosso, né, da nossa família. E aí o Derek ainda continua falando, na verdade ele é o mais suspeito, né, já que ele é o único que percebeu o que estava acontecendo com a Penélope, ele agiu antes de todo mundo. E aí o Duque, que ele não tá poucas ideias, o Duque, nesses capítulos, e eu amo, além do tabef na cara do Derek, que foi muito merecido, o Duque bate na mesa e fala sério, se não fosse o Marquês, se não fosse a ação rápida do Marquês, agora a gente estaria preparando um funeral. Ele fala muito bravo. E aí ele fala, disseram que é um veneno raro que faz a pessoa sangrar e mata ela no local se você não der o antídoto rápido a tempo. O Marquês salvou a vida da Penélope quando ela estava morrendo. E aí o Derek fica, morrendo? E aí a gente vê a cara do Derek e ele tá meio chocado. E aí entra numa parte do capítulo que... Todo capítulo que aparece o Derek me irrita, mas esse capítulo em específico é um capítulo bem cansativo. Porque o Derek tá tendo uns colapsos na mente dele. Porque você vê que o olho dele tá com esse brilho estranho. Sim, ele tá sendo manipulado pela Yvonne. Ele é o mais facilmente manipulado porque ele tem um sentimento de culpa muito grande. Porque basicamente ele era o responsável pela Yvonne quando eles eram crianças e foram no festival. E aí a Yvonne se perdeu e passaram-se anos. E ele basicamente se sente culpado por ter perdido a irmã dele, né? A irmã dele se perdeu no meio da multidão. Ele achou por muito tempo, né, que provavelmente ela tinha perdido a vida. Então ele tem um sentimento de culpa muito maior que o Reynolds, por isso é muito mais fácil pra Yvonne controlar ele, né? E aí ele fica ali, sem chance, não pode ser, alguma coisa tá errada. A Penélope tomou o veneno, e aí a gente vê a memória dele como tá esquisita. Na mente dele, tudo que aconteceu com a Penélope, na mente dele aparece como se fosse a Yvonne. Então na mente dele é como se a Yvonne fosse a coitada. Como se a Yvonne estivesse em perigo. Ele não consegue compreender totalmente que a Penélope tomou um veneno e a vida dela estava em perigo. Ele não consegue entender isso. A mente dele tá ali meio... Ele tá meio desassociando da realidade. Ele tá tendo uma lavagem cerebral mesmo. A Yvonne tá colocando memórias falsas na mente dele. Então ele não tá compreendendo o que tá acontecendo ali. E aí o pai dele percebe nessa hora que tem alguma coisa estranha, que o Derek não tá agindo normalmente, que ele tá ali meio confuso. Então o pai dele fala, eu acho melhor você descansar por hoje, né, volta pro seu quarto. O Derek tá ali meio abatido, né, ele se retira do escritório do pai dele e no que ele sai da sala, ele dá de cara com a empregada, chefe, falando, né, que a senhorita Yvonne, né, perguntando se ele poderia visitar a senhorita Yvonne, porque ela tá chorando, tá com muita ansiedade, que ela queria que o Derek fosse consolar ela. E aí o Derek fala depois. E a empregada continua insistindo. E a empregada tá com esse brilho estranho nos olhos também sendo controlada, né? E aí ela fala, ela não comeu nada, ela tá procurando por você. E aí o Derek fala, depois vou vê-la. Nesse momento você já vê que a mente dele tá se livrando um pouco da lavagem cerebral, mas ele ainda tá ali meio confuso. Você vê as memórias dele e a gente entende então por que ele tem muito peso na consciência. Eu entendo que vocês têm dó dele, gente, mas não gastem a sua pena e compaixão com ele, porque não vale a pena. Ele também não é tão coitadinho assim. Então, né, ele fica lembrando, né, da irmãzinha dele, eles querendo ir no festival, né, que o pai deles não queria que eles fossem no festival porque era perigoso, mas a Yvonne queria muito ir, porque ela queria, né, ver os acessórios que vendiam lá, guloseimas deliciosas, que o Reynolds tinha falado pra ela, então ela tava muito animada. Então eles saíram em segredo, os três saíram em segredo. O Derek, por ser o mais velho, né, ele claramente estava tomando conta dos irmãos, né, ele se sentia responsável, eles estavam felizes no festival, até que no meio da multidão a Yvonne é arrastada. E aí ele lembra, né, nas memórias dele, ele vê ela chamando irmão, e ele tentando alcançar ela, mas não conseguindo, e depois não encontrando ela. Então você vê que ele tem muito peso na consciência, por isso é mais fácil dela influenciar ele, né? Aí ele fica pensando, minha única irmã, essa criança que tá aqui agora, com certeza é a Yvonne. O pai e o Reynolds ainda estão duvidando, mas não tem como não reconhecer ela é a nossa irmã, né? E ela tá procurando por mim, com certeza ela tá chateada. Mas aí ele pensa, né? Mas não posso evitar que eu sinto que tem alguma coisa errada. Ele tá percebendo que tem alguma coisa errada. Ele pensa, se alguém foi envenenado hoje, teria sido a Yvonne.
E aí a gente vê a memória dele ali meio tentando forçar a compreender a realidade, mas ainda assim, no fundo da mente dele, ele pensa, é a Ivone que ia ser envenenada, é a Ivone que tava em perigo, né? Ele pensa, né, na conversa que ele teve com a Ivone, né? E ela falando, eu não culpo você. E aí ele pensa, né, assim que escutei essas palavras pela manhã, me lembrei do sonho que tive na noite passada, a Ivone morrendo nos meus braços após ter voltado pra casa. Então, na mente dele, ele tem a memória de que ela tava em perigo, né? E aí ele fica pensando, não há como esse sonho se tornar realidade, né? Mas então ele convida a Ivone pra ir pra cerimônia, não por vontade própria. Você vê que na hora que ele faz a pergunta, os olhos dele já estão com esse brilho esquisito da Ivone controlando ele, né? E aí ela fica, ai, mas tá tudo bem, se fazendo de boba. Ela é insuportável, gente, meu Deus do céu. Enfim, ele pensa, né, eu sou a única pessoa que ela pode confiar agora, não posso colocar ela em perigo de novo, como na nossa infância, mas então por que a pessoa que foi envenenada acabou sendo a Penélope? E aí a gente vê fragmentos de memória dele com a Penélope, né, a visão dele da Penélope, e ele pensando, Penélope Eckhart, pra mim você é o que você é pra mim. E aí tem essa imagem belíssima da Penélope, mas me estressa profundamente, porque esse moleque é um podre. Meu Deus do céu, eu não suporto o Derek. Ele claramente não vê ela como irmã, gente. Ele não odeia ela, mas não vê ela como irmã, então tirem suas conclusões. Mas eu não suporto o Derek, ele é um nojento. Enfim, né? Aí ele tá ali, né, meio chocado, né? Lembrança da Penélope falando, né? Jovem Duque, Penélope belíssima sempre, mas cai fora, Derek, você é um lixo. Enfim, aí ele pensa, né? Onde eu tô, né? Cheguei no segundo andar. Ele veio andando sem nem perceber. Ele acabou indo em direção ao quarto da Penélope sem nem notar. Ele foi andando por conta própria sem nem notar. E ele chega lá, o mordomo tá na porta, né? Fala que a Penélope tá lá dentro sendo examinada pelo doutor. Ele vê ela agora. E aí, antes do mordomo responder, ele escuta uma voz de dentro do quarto, uma voz de um homem falando como ela está. E ele fica chocado, ele vira e pensa, uma voz de um homem dentro do quarto dela, quem é? Ele põe a mão na maçaneta, mas o mordomo impede ele e fala, jovem duque, é a sua majestade, o príncipe herdeiro. Então ele olha pelo vão da porta e vê a Penélope deitada na cama, o Caliço de um lado e o doutor do outro, né? E o doutor falando, o pior já passou, mas ela ainda não parou de sangrar. Não sei quando ela vai recobrar a consciência. E aí o Calisto se senta ao lado da cama dela, né, olhando pra Penélope. Então Calisto começa a conversar com a Penélope, falando, isso é porque eu continuo provocando você sobre o quão ruim você é, princesa. E assim termina o capítulo 159. Esse capítulo foi muito bom, ele conseguiu adaptar super bem com base na novel, conseguiu seguir certinho todos os acontecimentos da novel, até mesmo os diálogos estão bem iguais, então assim, tô amando a adaptação. E em breve sai o resumo do capítulo 160 e 161 e vai ter o final da temporada. Capítulo 161 é o fim da temporada, então já logo sai o vídeo também com o resumo dos capítulos 160 e 161. Espero que tenham gostado do vídeo, se cuidem e até a próxima!